funciona o radar meteorológico da UFPEL. Fica sabendo como estão os astros essa semana. E até onde vão os ditados populares? Vamos te contar um pouco sobre algumas curiosidades. Veja também como vai ficar o tempo na região. No quadro Dá um Clique, tu confere as imagens enviadas por ti, telespectador. Oscilações climáticas e o porquê desta situação. Tu acompanha também as notícias que aconteceram no clima ao redor do mundo. E ainda vamos te dar dicas bem bacanas. Então fique com a gente para conferir tudo isso. Oi, eu sou a Bibiana. Olá, eu sou a Lenise. Estamos começando a primeira edição do programa Dá um Tempo, aqui na Conecta TV. O Dá um Tempo chega na Conecta TV para inovar a programação. O objetivo do programa é trazer assuntos como meteorologia, o clima, o tempo e até mesmo os astros para você conferir. Você sabia que Pelotas possui um radar meteorológico? Por isso, a Bibiana foi até o CPPMet para conferir mais e saber o que acontece por lá. A previsão do tempo já é uma coisa corriqueira para nós e a gente praticamente não consegue sair de casa sem dar uma olhadinha em como vai ficar a temperatura. Mas mal a gente sabe que para isso poder acontecer, existe uma equipe de profissionais que estudam e trabalham muito para que tudo dê certo. Eles fazem parte de uma área muito importante, a meteorologia. É por isso que o primeiro Dá um Tempo é aqui, no Centro de Previsões e Pesquisas Meteorológicas da UFPEL. O radar meteorológico da UFPEL está localizado no bairro Arco-Íris, no CPPMet, junto ao campus do IFSUL Visconde da Graça. São fornecidas por ele informações de todo o estado. Com este equipamento, podem ser previstos diversos fenômenos climáticos, como chuva, neve, granizo, e calculado seu deslocamento e intensidade. O primeiro registro feito por um radar foi em 1953, pelo engenheiro eletricista Donald Staggs. A rotina inicia com a medição dos dados meteorológicos, ou seja, o radar meteorológico consegue monitorar as tempestades, consegue monitorar a chuva, uma distância de até 240 quilômetros, a partir daqui de Pelotas. Os dados meteorológicos também são de satélite, estações meteorológicas que são processados nos nossos computadores e servidores. Logo a partir desse momento, os dados são analisados pela nossa equipe de meteorologistas, que trabalham das 7 às 7, e a partir daí é feito um prognóstico de até 3 dias. A previsão do tempo não é só usada como uma forma de remediar, mas também de planejar as atividades socioeconômicas. Nós estamos agora aqui na frente da torre do radar, que tem 41 metros de altura. É quase a altura de um prédio de mais ou menos 20 andares. Vem comigo. É no topo da torre que a antena de fato fica localizada. Além dela, equipamentos e computadores transformam os dados coletados pelo radar em imagens. Então, depois de 10 lances de escada, mais ou menos 222 degraus, nós chegamos aqui em cima, no topo do radar, e vamos falar um pouquinho com o técnico Newton, que vai nos explicar mais ou menos como ele funciona. Na verdade, o radar foi instalado logo em seguida, no segundo semestre de 1989, quando foi criado o CPPMet aqui, o Centro de Previsões Meteorológicas da UFPEL, e ele sofreu cerca de umas 3 atualizações durante o tempo. Agora nós estamos na 4ª atualização dele, esperamos ter um sistema totalmente digital, que pode ser acessado via internet, e todos os dados meteorológicos estarão disponíveis para a comunidade em geral, para poder ter essa visão do que está acontecendo no espaço. Além dos serviços prestados, o CPPMet também abriga a pós-graduação em meteorologia, onde os alunos desenvolvem seus estudos e pesquisas, como nos contou o pós-graduando Álvaro.
Então, aqui fica concentrado a parte do mestrado, né, da pós-graduação da UFPEL em meteorologia, e a gente acaba trabalhando com pesquisa no prédio, além de acompanhar o tempo aí, a parte da previsão. O site do Centro de Previsões e Pesquisas Meteorológicas é aberto ao público e lá tu pode encontrar informações confiáveis sobre a previsão do tempo, além de outros dados meteorológicos. Acesse lá wp.ufpel.edu.br/cppmet. Começa agora o quadro de astrologia aqui no Dá um Tempo. A gente vai te informar de maneira objetiva sobre o que está acontecendo nos astros. No momento, o Sol está em Leão. Tu conhece alguém que faz aniversário do dia 22 de julho ou dia 21 de agosto? Então, os leoninos são conhecidos por serem prepotentes, arrogantes ou por gostarem de ser o centro das atenções. O que muitas pessoas não sabem é que os leoninos têm uma forte tendência à insegurança e ser o centro das atenções, de certa forma, conforta essa sensação. E aquelas pessoas que nasceram do dia 23 de agosto ou dia 22 de setembro? Os virginianos são muito objetivos e funcionais. Eles têm um ótimo senso crítico e tendem muito a avaliar todas as situações. Eles, geralmente, do grupo, são os mais perfeccionistas e são também ótimos observadores. Então eu vim aqui até o centro da cidade para saber a opinião das pessoas sobre esse ditado que fala que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vem comigo ver o que o pessoal acha. Bom, na verdade isso existe, porque eu já li sobre uma pessoa que foi atingida 2 vezes por um raio, uma vez em 1967 e a outra vez em 1972. E esta pessoa não morreu desses 2 raios que foi atingido. Eu sou meio cético quanto a essa questão do ditado, né? Pode ser que caia até numa questão de coincidência, mas não vejo mais por aí alguma coisa diferente de que isso mesmo. Bem, eu acho que é coincidência, porque se tem que acontecer, acontece. Sem mesmo a gente prever, as coisas acontecem. Eu acho que essa é a minha opinião. Acreditar, não sei se acredito, mas né, não dá pra se duvidar de nada, né? Quem sabe pode acontecer e quem sabe quem não. Eu acho que depende das vezes, porque teve algumas ocasiões, por exemplo, que teve gente que ganhou na loteria já, acho que se não me engano foi um político até, ele ganhou na loteria 15, 20 vezes ainda, alguém que nem precisava. Então, nessa vez, o raio caiu muitas vezes no mesmo lugar, inclusive. Eu não acredito, porque eu sempre coloco Deus à frente de tudo, né? Pra mim, tudo é Deus. Essa é a minha opinião. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que aproveitar a oportunidade. Então, se não aproveitar o primeiro raio, é difícil que venha um segundo. Então, a gente tem que aproveitar o momento e o momento é a oportunidade. Bom, eu acho que o raio pode cair no mesmo lugar, porque tudo pode acontecer, né? Então, pode cair sim no mesmo lugar. Bom, eu acho que pode cair no mesmo lugar também, porque é imprevisto. Tipo, tudo pode acontecer mesmo, tudo. Eu acho que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu também acho que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu também acho que o raio pode cair no mesmo lugar. Eu também acho que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Apesar de ser um ditado bem popular entre as pessoas, ele é mesmo um mito. Temos inúmeros exemplos que podem comprovar isso. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebe cerca de 6 raios por ano na sua estrutura. O mastro, que ergue a maior bandeira do Brasil, que se encontra na Praça dos Três Poderes, em Brasília, já recebeu dezenas de raios e continua de pé até hoje. Além dos ditados populares, muitas são as curiosidades que envolvem o tema do nosso programa. Por isso, nós selecionamos algumas e vamos te contar um pouco sobre elas. Não é mesmo, Bibiana? É isso mesmo, Lenise. E nós vamos começar falando sobre uma coisa que muita gente já deve ter sentido e com certeza conhece. Por que o nosso corpo treme quando está frio? Quando sentimos muito frio, nosso organismo entende que devemos produzir, de alguma forma, calor para que possamos nos aquecer e manter a temperatura ideal do corpo. Para isso, os movimentos involuntários acontecem até alcançarmos os 37 graus e mantermos a energia do corpo. E você sabe por que os dentistas recomendam ingerir alimentos gelados após os procedimentos dentários? O frio promove a vasoconstrição dos vasos sanguíneos, diminuindo o fluxo do sangue no local e, consequentemente, reduzindo a pressão da região. E por isso que leva à diminuição da dor e do inchaço. Quem nunca viu alguém tomando aquele vinhozinho para aquecer?
Você sabia que o consumo de bebidas alcoólicas, de maneira moderada, é claro, pode influenciar o corpo a se aquecer? O álcool é uma substância que promove a vasodilatação de artérias e arteríolas, fazendo com que o sangue flua com mais velocidade pelo corpo, mas ocasionando uma perda de calor interna em virtude do aumento do diâmetro dos vasos. Calor esse que promove a sensação de aquecimento. E no próximo bloco, vamos conferir a previsão do tempo aqui na região. E fica ligado, porque ainda vamos te mostrar belas imagens de como foi o inverno aqui no interior do estado. Voltamos já já! A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. À procura de um espaço onde encontre tudo para o seu pet? Esse lugar é a Point dos Bichos. Dos peixes que embelezam e dão vida a qualquer ambiente. Aos fofinhos roedores, como o hamster chinês e o esquilo que cabem na mão. Apaixonado por aves? Elas também estão aqui. Belas, raras e com a licença de comercialização permitida. Quem tem gato ou cachorro, os mais variados tipos e tamanhos de caminhas. É isso mesmo que você ouviu, Totó. E também roupinhas top com os melhores preços da cidade. A Point dos Bichos ainda tem a parte de medicamentos, perfumaria, rações e brinquedos que vão divertir a bicharada. São muitas novidades, como esses produtos importados que mantêm a água fresquinha. A Pet funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, sem fechar ao meio-dia. No domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde e das 5 da tarde às 8 da noite. A Point dos Bichos fica na Rua Almirante Barroso, 2527. São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Vamos ver com o Wilker o que temos no setor de chuveiros. Luana, aqui no Max Material Elétrico nós trabalhamos com as melhores linhas de chuveiros e torneiras elétricas do mercado, que certamente atendem a todos os nossos clientes.
Diante desse nosso inverno rigoroso que temos aqui no sul, nós trabalhamos com chuveiros de muita potência, como os chuveiros da Hydra, Lorenzetti, Tramontina. São chuveiros de primeira linha que certamente vão satisfazer toda a nossa gama de clientes. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana, trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços. Dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Derce, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta semana aqui na região. Bibiana, conta pra gente, as temperaturas vão seguir firmes ou vai ter mudança por aí? Vai ter mudança sim, Lenise. Até quarta-feira o sol vai permanecer e na segunda a gente tem a mínima de 9 e a máxima de 18. Com o passar dos dias a temperatura vai aumentando um pouquinho e já na terça-feira a gente tem a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Na quarta, mínima de 13 e máxima de 24. Na quinta-feira aparecem algumas nuvens e a mínima é de 13 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira vão ter algumas pancadas de chuva esparsas com mínima de 13 graus e máxima de 25. Já no sábado a chuva vai embora e a gente tem sol entre nuvens com mínima de 14 e máxima de 25. Um dos quadros especiais do nosso programa será o Dá um Clique. Um espaço para que você, internauta e telespectador, possa interagir com a gente, enviando aquela foto bacana do clima. Se você registrou um amanhecer gelado, um entardecer de encher os olhos ou um pôr do sol diferenciado, guarda essa foto e manda pra gente. E na estreia do nosso quadro, recebemos lindas fotos de uma internauta muito especial. As fotos vieram lá do interior de Dom Feliciano e são da nossa internauta Zélia Studinski. Vamos conferir?
nossas fotos de hoje? Estão lindas, né? Então não esquece, guarda as tuas fotos e envia pra gente, pelo endereço que está aparecendo aqui na tela, pelo nosso Facebook ou através do e-mail da TV. Isso mesmo, dá um clique e envia pra gente. Mudanças rápidas e constantes na temperatura fizeram com que o inverno 2017 fosse muito diferente. É por isso que a repórter Lenise Slavski vai nos contar um pouco mais sobre essa situação que vem se repetindo nos últimos anos. Acompanhe. A natureza está em constante mudança e, por isso, estamos no Radar Meteorológico de Pelotas para falar um pouco sobre essas oscilações climáticas que vêm acontecendo nos últimos anos. O que ocasiona essas mudanças climáticas em pleno inverno, época em que as temperaturas baixas deviam prevalecer? O professor de meteorologia da UFPEL, Júlio Renato Marques, nos contou mais detalhes sobre este assunto. O nosso inverno aqui tem por tradição, né, sempre ter alguma oscilação de temperatura, né? Raramente nós temos algum inverno que é totalmente frio, né? E raramente nós temos um inverno que é totalmente quente. Então, existem essas oscilações naturais, né, de entradas de massas mais intensas, que cai bastante a temperatura, mas elas vão enfraquecendo e gradativamente, né, vai aumentando a temperatura. Isso é o nosso extremamente padrão normal do nosso inverno. O que está acontecendo esse ano? Nós temos no centro do país uma massa bastante forte, né, de ar seco, né, que é normal até desse período, mas ela está um pouco mais intensa, ou seja, nesse período não chove nada praticamente no centro do país. Isso impede, então, a entrada das massas frias permanecerem por muito tempo aqui na nossa região. Então, elas entram, acabam sofrendo influência dessa grande massa que está no centro do país e acabam enfraquecendo, e com isso, então, as temperaturas não predominam, né, somente o frio. Mas... por outro lado, né, se nós olharmos exatamente as mínimas absolutas, ou seja, as menores temperaturas que ocorrem em cada inverno, esse inverno nós tivemos bem próximo de zero, inclusive na nossa Serra Gaúcha, né, mais para o Nordeste, abaixo de 7,8 graus em Vacaria. Isso é extremamente frio. Então, são aqueles poucos dias frios que normalmente acontecem. O que não aconteceu foi a quantidade suficiente de dias frios, né? Na nossa região aqui a gente oscila em torno dos 350 dias frios, que são temperaturas abaixo de 7 graus. Esse ano a gente está na margem em torno de 140 a 150 dias, ou seja, possivelmente, né, a gente vai ter mais alguns dias frios, mas certamente esse inverno vai ser considerado um inverno muito acima do normal. E será mesmo que o inverno está menos frio este ano? É tradicional, né, e comum, né, a gente sempre, não sei se é questão de memória da gente que é um pouco curta, né, quando a gente trata assim de clima, de que as coisas estão mudando, né. Na verdade, o clima nunca foi estático, ele está em constante mutação, inclusive os próprios crescimento populacional, né, as próprias pessoas que estão inseridas nesse meio, né. O clima é um conceito muito complexo, que envolve vida, envolve bioma, envolve tantas coisas que não é fácil tirar uma conclusão de que realmente as coisas estão mudando, ou pelo menos mudando na escala que muitas pessoas divulgam e que, né, muitas pessoas que ouvem apenas falar, né, e acham que o clima está realmente mudando numa escala tão abrupta. Bom, nós que trabalhamos com pesquisa, né, a gente percebe que essas mudanças são muito pequenas. Por que a gente fala pequenas? Porque a gente tem que ser fundamentado, né, nossos questionamentos em cima de bancos de dados, né? Então, os bancos de dados mostram que existe uma certa oscilação, principalmente no campo da temperatura, né? As chuvas elas vão e voltam em alguns períodos que é tradicionais ter estiagem, depois excesso, mas as temperaturas elas tendem a ficar um pouquinho mais acima. Inclusive, nesses últimos 60 anos de dados, a gente registrou um pequeno acréscimo de 0,6 graus. Isso a natureza talvez sinta mais facilmente, a vegetação, as frutíferas, né? Mas o ser humano não teria tanta percepção para perceber essa pequena mudança. O que nós mais frequentemente nas cidades, né, aprendemos foi a nos protegermos, né, um pouco mais desse frio. E claro que existem invernos que não são tão rigorosos, invernos que voltam a ser rigorosos. Quer dizer, existe essa oscilação natural aqui da nossa região. Até porque a nossa região, se nós pararmos para pensar em termos geográficos, né, a gente está na metade do caminho entre uma região equatorial, que é extremamente quente, e a região polar, que é extremamente fria. Então, ora a gente está sob a influência das massas frias, ora sob a influência das massas quentes. Inclusive, é o lugar de maior oscilação térmica do planeta, né? Oscilação que eu digo é as maiores variações térmicas. Então a gente tem aqui às vezes até no mesmo dia, né? Não precisa nem ser na mesma semana, a gente tem no mesmo dia várias oscilações. A gente começa com um dia frio, passa por um período quente à tarde, volta para o frio pela madrugada. Então assim, por quê?
porque a gente está exatamente na metade do caminho dessas massas de ar, né, da massa quente e as massas frias que vêm do polo. Então são massas também que passam, né, tem além dessas permanentes, né, tem as massas que são transientes que passam aqui na região, né, por forças da natureza, gravitacional da própria natureza, que essas é que fazem com que chove, né, produzir chuva, né, principalmente as chuvas frontais, que são das frentes frias, e atrás dessas frentes vem predominantemente ar frio. Bom, esse ar frio, ele não fica permanente todo o inverno, como eu já comentei, né? Então ele é oscilante, né? Então tem períodos que vai estar mais intenso, tem períodos que vai estar menos intenso. E a gente sempre tem praticamente assim alguma sensação de que as coisas estão sempre mais fracas, né? As intensidades das massas frias são mais fracas. Mas no banco de dados isso não é muito verdadeiro. A gente percebe algumas mudanças, mas são bem insignificantes, né? E pequenas. O que a gente aprendeu, na verdade, foi a se proteger desse frio, né? O conforto térmico tem sido um dos principais investimentos do ser humano, né? O ser humano aprendeu a se proteger, então fica parecendo que as coisas estão mais amenas, né? É no carro, é no escritório, é no serviço, até nas academias, nas atividades físicas da gente. Tem roupas especiais para tudo hoje, né? Todas as pessoas estão muito mais protegidas hoje, né, do que estavam, né, há 50, 60 anos atrás. De lá para cá, esses últimos 60 anos, a gente não tem nenhum assim, um indicador de que essas coisas dentro da atmosfera estejam mudando. O que é a atmosfera? Dentro da atmosfera, ela é fundamentalmente, né, os movimentos são forçados fundamentalmente pela circulação dos oceanos e pela grande circulação dos polos e da região equatorial. E isso está praticamente longe do alcance do homem, né, interferir nesses grandes movimentos da atmosfera. E nosso meio próximo, né, nossas casas, nosso quintal, a gente tem o poder de mexer um pouco nas temperaturas. Mas nas grandes circulações da atmosfera, que são as que produzem chuvas, e os grandes eventos, o homem ainda ele não tem esse poder, e graças a Deus, né, ainda bem que não tem esse poder. Terremoto deixa 2 mortos e 90 feridos na ilha grega de Kos. Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter, registrado no dia 21 de julho no Mar Egeu, entre o litoral da Grécia e da Turquia, deixou 2 mortos e 90 feridos. O abalo, que durou cerca de meio minuto, provocou danos em muitas casas e espalhou pânico entre os habitantes, que deixaram suas residências com medo de novos tremores. 18 pessoas morrem devido a chuvas e inundações no Japão. No início de julho, chuvas torrenciais provocaram 18 mortes no Japão, além de grandes estragos nas estradas, casas e plantações do país. 27 pessoas desapareceram e mais de 500 ficaram ilhadas durante dias. Os temporais ocorreram alguns dias após a passagem de um tufão, que já havia trazido transtornos para a região. Região sul da Nova Zelândia entra em estado de emergência após inundações. Foram registrados 200 milímetros de chuva em apenas 24 horas. Nas áreas mais perigosas, moradores precisaram ser retirados de suas casas por conta do rápido aumento dos níveis dos rios. Autoridades afirmaram que as inundações vão levar algum tempo para baixar, já que o país enfrenta uma situação de chuva classificada como severa. Região Sul é atingida por temperaturas negativas e neve granular. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram a chamada neve granular no início da segunda quinzena de julho. Segundo os meteorologistas, esse fenômeno é formado por pequenos grãos achatados ou alongados com diâmetro inferior a 1 milímetro. Estado registra tempo seco e baixas temperaturas. Os produtores de trigo reclamaram dos baixíssimos índices de chuva na região sul do estado, o que trouxe prejuízos para a cultura. O lado positivo do frio e das geadas é que ambas ajudam a controlar naturalmente as ervas daninhas que surgem nas plantações. O padrão de tempo seco promete mudar a partir do início do mês de agosto. Um dos nossos quadros fixos aqui do programa é o de dicas para você, telespectador. Nessa primeira edição, nós trouxemos uma dica de um filme bem bacana. Lembrando que todo o nosso programa tem o mesmo tema, então nós faremos dicas sobre o clima, o tempo e a astrologia. Fica ligado! E olha só o que a gente preparou para você hoje. Nossa primeira dica é o filme No Olho do Tornado. Classificado como de aventura e lançado em 2014, a produção conta a história de um grupo de cientistas caçadores de tempestades. Depois de contratar uma renomada meteorologista para ajudar na aventura, o grupo terá que enfrentar a fúria do maior tornado que a natureza já produziu.
E aí, ficou curioso para assistir? E será que você ficou se perguntando por que fenômenos assim acontecem na natureza? A gente vai te explicar um pouquinho sobre como isso acontece. O tornado apresenta dimensões e duração bem menores que a de um furacão. Entretanto, esse fenômeno é capaz de promover grandes destruições por onde passa. Normalmente, a sua formação ocorre no final da tarde, pois nesse período a atmosfera apresenta maior instabilidade, contém em média 100 metros de extensão. Basicamente, ele se forma quando massas de ar quente e frio se chocam. A edição do Dá um Tempo vai ficando por aqui, mas não te esquece, você pode nos acompanhar em tempo real no site da emissora ou também, se você perdeu, no nosso canal do YouTube. Nossas edições inéditas acontecem no domingo às 8 da noite, com horários alternativos na terça-feira às 11 da manhã e na quinta às 2 da tarde. Até mais! Até mais!